Vamos dar início à nossa quarta reunião ordinária da Frente Parlamentar de Apoio ao Desenvolvimento do Gás Natural do Estado de São Paulo. Ordem do dia. Ata da reunião anterior. A minuta foi encaminhada via e-mail para todos. Eu gostaria de pedir, solicitar a alguns senhores que tenham alguma observação a fazer na ata que os senhores receberam. Alguém tem? Então, poderemos considerar aprovada. Então, está aprovada. Fácil aqui, né? A gente discute e aprova na hora ali. Tá. 2 palitos. Bem, como ficou decidido, hoje nós teríamos aqui a presença dos representantes da Petrobras para falar sobre o gás natural, exploração e produção da Bacia de Santos, os números atuais, recordes e perspectivas. Então, eu gostaria de convidar para que sentasse aqui ao meu lado as 2 pessoas que irão proferir a palestra. O senhor Oswaldo Cavacami, gerente-geral da Unidade de Operações, Exploração e Produção da Bacia de Santos. Por favor, senhor Oswaldo. E Rodrigo Costa Lima Silva, gerente executivo de gás natural. É ele que vai falar, não é isso? O segundo que vai falar. É isso? Tá. Registro a minha presença do senhor Sérgio Pereira dos Santos e Rodrigo Diulas, também da Petrobras, e Marco Antônio Guerra, engenheiro da Petrobras. Bom, a dinâmica da nossa reunião, é o seguinte: vocês terão aí 15, 20, 30 minutos, o tempo necessário para vocês fazerem a apresentação, e depois nós abriremos aí para o plenário poderem fazer os questionamentos, perguntas, tá bom? Tá bom. Então, fique à vontade, seja bem-vindo. Para nós é uma satisfação muito grande, a Assembleia Legislativa, recebê-los aqui nesta tarde, e não só o senhor, mas todos os membros da Petrobras, mas, sobretudo, também os companheiros da nossa Frente Parlamentar do Gás Natural, tá bom? Então, fique à vontade. Boa tarde, deputado. Gostaria de agradecer o convite, tá? Para nós é uma honra aqui explicar o nosso trabalho que temos desenvolvido aqui na Bacia de Santos. Como o senhor citou, nós estamos com os colegas da Petrobras. O Rodrigo é o gerente executivo na área de gás, comercialização de gás. A minha área é basicamente o upstream, que é a exploração e produção, né? E temos colegas aqui da comunicação, o Rodrigo, o Sérgio, temos o Marcos Guerra, que trabalha comigo, ele trabalha lá gerenciando os ativos de Lula, né? E temos mais uma pessoa, que é a Mara, que é também da comunicação. Tá? Bom, a ideia é falar o que nós temos feito em exploração e produção na Bacia de Santos. Tá? Em vários eventos que eu tenho participado, algumas vezes pessoas muito esclarecidas, tá, acham que a gente não está produzindo nada ainda no pré-sal da Bacia de Santos. Tá? Basicamente, a diferença que eu considero é porque, no caso, quem já esteve, por exemplo, em Aracaju, né, foi lá na praia de Atalaia, você consegue ver a plataforma a uma certa distância. Tá? Da própria praia, você vê a plataforma. E quem voa, de vez em quando, mais para o Nordeste, por exemplo, algumas vezes de noite você sobrevoa em cima da bacia de Campos, né, onde você vê algumas plataformas no mar. No nosso caso, a Bacia de Santos, as plataformas estão bem mais distantes, elas estão da ordem de 300 quilômetros distantes da costa. Tá? Então, não se enxerga, não vê. E a gente tem feito um trabalho intenso offshore, né, mas, infelizmente, as pessoas não têm noção do que a gente está realizando lá fora, no meio do mar. Tá? E a ideia é contar um pouco dessa história que nós temos realizado. Bom, a Bacia de Santos é a maior bacia sedimentar offshore brasileira. Tá? Ela tem 350 mil quilômetros quadrados. Tá? Ela vem, basicamente, daquele amarelo mais à direita, que fica assim, em direção a Cabo Frio, e aqui embaixo, em cima de Florianópolis. Essas 2 áreas, duas retas amarelas, delimitam a Bacia de Santos. Tá? Então, a minha área de atuação, ela vai desde, digamos, do meio do estado do Rio de Janeiro e vem até aqui, Santa Catarina. Tá? E esse polígono rachurado aí mais escuro é o polígono definido por lei
lei das partilhas. Cada ponto do polígono ele tem as coordenadas geográficas, né? E é definido como a lei da partilha. Então, o que é licitado aí dentro, tá? Ela vai naquele sistema de partilha, não é concessão, tá? E partilha. Tá? Essas são as unidades que já estão operando na Bacia de Santos. Nós temos 4 unidades que estão mais perto da terra, digamos assim, começando no sul com a cidade de Itajaí, que fica praticamente em frente à cidade de Itajaí. Temos a plataforma de Merluza, que é uma plataforma fixa de gás. Essa é a plataforma mais antiga da Bacia de Santos. Ela foi uma descoberta lá na década de 70 para 80, através do contrato, chamados contrato de risco, né? A Pecten, na época, descobriu, que depois virou Exxon. A Exxon acabou comprando e a Petrobras comprou esse bloco. E aí a gente produz ela desde então. Tá? Mexilhão, que é aquela outra plataforma que chega aquelas 2 rotas amarelas, tá? É uma plataforma de gás, e tem uma outra lá na amarela, do lado direito, lá em cima, que é a plataforma de Uruguá-Tambaú, ou FPSO Cidade de Santos, que produz o campo de Uruguá-Tambaú. Essas 4 plataformas estão no pós-sal. Tá? Então, esses campos foram descobertos antes do pré-sal, e ela vem sendo desenvolvido, né? No caso de Mexilhão, ela foi atropelada com a descoberta do pré-sal, e as outras plataformas aqui, 11 plataformas, todas elas estão operando no pré-sal. Tá? A infraestrutura que nós temos hoje é essa linha amarelas, né? A linha laranja lá na frente de Merluza, que chega é um gasoduto que está chegando em Cubatão. Tá? Nós temos esse azul, que é a chamada Rota 2, o amarelo é chamada Rota 1, o azul é Rota 2. A Rota 2 entrou em operação em fevereiro do ano passado, no final do ano já estava com a sua capacidade total ocupada. Tá? A Rota 1 também, estamos num trabalho de adequação da Rota 1 hoje, mas ela está trabalhando também full capacity, né, com a capacidade total dela. Tá? E Merluza é um gasoduto isolado, temos trabalhado, ela está produzindo a ordem de 900 mil metros cúbicos de gás, atendendo basicamente a Baixada Santista. Tá? Essas plataformas hoje que estão, exceto a P66, é uma plataforma operada pela Petrobras, o restante, e as 2 fixas, né, que é a Mexilhão e Merluza, que são operadas pela Petrobras, o restante é operada pelas empresas afretadoras. Essa, digamos, é a produção da Petrobras, o crescimento da produção da Petrobras. Tá? Eu cheguei em Santos no início de 2013, então, desde então, nós estamos 4 anos e meio, praticamente. Aumentamos a nossa produção de 154 mil barris, e hoje nós estamos... Essa aqui é uma produção média que a gente fez nos anos, e hoje, na Bacia de Santos, nós estamos produzindo alguma coisa em torno de 1.250.000 barris dia de petróleo, de óleo, tá? E entregando a ordem de 30 milhões de metros cúbicos de gás para o mercado. Tá? Então, é um crescimento quase exponencial, tá? E a grande dificuldade nossa exatamente é a sequência da chegada das unidades que chegaram, né? Você recebe a plataforma, conecta o primeiro posto, começa produzindo, e aí você faz o ramp-up, digamos, da unidade, né? Primeiro posto com 30 mil barris e chegar até a 150 mil barris, e a gente tem que conectar 5 postos praticamente de produção, mais os postos de injeção de gás e água. Essa disponibilidade de gás, tá? Nós temos hoje uma disponibilidade de quase 41 milhões de metros cúbicos, tá? Não, quer dizer, nós vamos ter disponibilidade de 41 milhões em 2021, mas em 2017 nós estamos com 30 milhões. Tá?
O verdinho é o realizado até 2016, então, em 2017, nós devemos estar realizando em torno de 30 milhões de metros cúbicos dia de gás. Tá? Como vocês veem, é um crescimento significativo em termos de volume de gás. Tá? Seria da ordem de quase 12 milhões de metros cúbicos de gás a mais para o mercado de um ano para o outro. Tá? A entrega de gás, tá? Esse é o que a gente realmente está entregando gás para o mercado. Tá? Que é praticamente a mesma coisa, tá? Um pouquinho menos, que na realidade a gente tem uma disponibilidade, mas na unidade de gás a gente acaba consumindo alguma coisa, e é da ordem de 30 milhões de metros cúbicos dia de gás, que é a capacidade do gasoduto Brasil-Bolívia. Tá? Quem lembra aí, gasoduto Brasil-Bolívia, a capacidade dela é de 30 milhões de metros cúbicos dia de gás. Tá? A entrega e a disponibilidade quase não tem diferença. Tá? Essa é a curva de crescimento. E a disponibilidade de gás em 2017, isso aí mês a mês. Tá? Como é que nós estamos? Ela varia em função de algumas paradas, tanto parada da unidade de tratamento de gás e também parada de algumas plataformas que a gente tem que fazer a cada ano. Então, a gente tenta escolher alguns meses, né, de menor impacto para o mercado, tá? E reduz um pouco a produção. Tá? Mas a variação aqui é relativamente pequena, da ordem de 1 milhão de metros cúbicos de dia de gás, tá? De um mês para outro. O gás da Bacia de Santos representa 37,65% do total ofertado diariamente ao mercado nacional e 61,54% do total entregue pela exploração e produção. Então, do que é produção do gás doméstico, nós, já a Bacia de Santos, já representa 60%, mais de 60% do gás já ofertado aí no mercado. Naturalmente, nós ainda importamos gás, né? E aí, por isso, dá essa diferença, né? Em relação ao que representa o total ofertado diariamente e o que a OEP produz aqui no Brasil. Isso aqui é a entrega de gás da Bacia de Santos em 2017, mês a mês, tá? Com algumas variações também, tá? Basicamente igual àquela disponibilidade, em função também das manutenções obrigatórias que nós somos obrigados a fazer, tá, gente? Então, todos os anos ela tem essa variação, tem alguns meses que a gente tem que parar a plataforma, fazer as inspeções obrigatórias da NR13, por exemplo, e assim por diante, que você tem um prazo para fazer e você tem que atender, então você acaba tendo que planejar as paradas, então tem meses que realmente produz um pouquinho menos, e nesse caso o pessoal nosso do gás aí de comercialização muitas vezes importa mais gás em forma de liquefeito, ou mesmo traz um pouquinho mais do gasoduto Brasil-Bolívia. Potencial de entrega e limites operacionais. Então, atualmente, as unidades da Bacia de Santos possuem um potencial de entrega de gás da ordem de aproximadamente 40 milhões de metros cúbicos de gás dia. Porém, devido à infraestrutura associada às rotas de escoamento, as entregas ficam limitadas à capacidade desta, cerca de 32 milhões de metros cúbicos dia de gás. Então, essa diferença hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos reinjetando nos campos. Tá? Nós estamos com a Rota 3, né? Com a criação da Rota 3, em 2020, é a previsão que nós temos, a Petrobras terá um novo ponto de entrega, que é o Comperj, e as condições de escoar mais 18 milhões de metros cúbicos dia ao mercado. Tá? Então, lá em 2020, a gente vai poder escoar, basicamente, o gás, a capacidade que a gente tem, né? Mas eu acredito que rapidamente a gente vai chegar à sua capacidade total também de entrega de gás. Tá? A Rota 3, nós sofremos vários problemas de licitatório, etc. Então, houve um atraso e a previsão aí agora nós temos 2020. Os principais clientes, né,
do gás da Bacia de Santos, né, são aqui o Estado de São Paulo, a Comgás, a SEG Rio, Gasbig, BR Espírito Santo e a TBG. E as termoelétricas também, Eusébio Rocha, que fica em Cubatão, Fernando Gasparim, em São Paulo, Norte Fluminense, Mário Lago, no Rio de Janeiro, Leonel Brizola, Santa Cruz, Barbosa Lima Sobrinho, Baixada Fluminense, Juiz de Fora e Aureliano Chaves. E as refinarias que recebem também o nosso gás, parte do nosso gás, Refinaria Presidente Bernardes, Cubatão, Refinaria Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, Gabriel Passo, Minas Gerais, Capuava, em São Paulo, Paulinha, em Campinas, Paulinha, né? E a Refinaria Presidente Getúlio Vargas, no Paraná, também acaba chegando gás via gasoduto. Tá? O que o futuro nos espera? Né? No nosso plano de negócio, tá, os investimentos totais no plano de negócio de 2017 a 2021 são de 74,1 bilhões. E 82% desse valor, tá, é exploração e produção. Tá? 17% é refino e 1% demais área. Tá? Então, a grande concentração está na exploração e produção. Tá? Mais na frente eu vou mostrar que, na realidade, hoje, o foco da área de negócio da Petrobras, uma área estratégica da Petrobras, tem sido a Bacia de Santos. A grande parte dos investimentos programado e planejado pela Petrobras estão sendo carreados para a Bacia de Santos. Essa produção de óleo na Petrobras, tá, previsão 2017 com 2,62 milhões, considerando óleo e gás no exterior, somente o óleo da ordem de 2 milhões, tá? Incluindo o gás natural, acrescenta mais uns 500 mil barris dia, 2,5 hoje, em 2017. Tá? Em 2021, nós deveremos estar com uma produção da ordem de 3,4 milhões de barris de óleo e gás também, considerando no exterior e também no Brasil. E, se for só no Brasil, 3,3 milhões de barris dia, equivalente de óleo e gás natural. Tá? Somente o óleo, 2.770.000 barris dia de óleo. Tá? Isso aqui está no nosso plano de negócio, as entradas das unidades de produção da Petrobras. Tá? Esse aqui é o que a gente tem certeza, não tem erro, não depende de recursos. Os recursos estão já definidos, já estão programados, as plataformas já estão ou em licitação ou em construção, a grande parte, eu diria, estão em construção, né? Umas 3 talvez estejam ainda em licitação, mas já está bem avançado. Tá? Esse aqui é o plano de negócio da Petrobras. Tá? São as plataformas que vão entrar em operação até 2021 em toda a Petrobras. Ok? E agora vocês veem essa parte rosada ou vermelha, como queiram, todas essas plataformas que estão dentro dessa área rosada são plataformas que estão vindo para a Bacia de Santos. Tá? Então, dessa quantidade toda de plataformas, somente 4 plataformas não são para a Bacia de Santos. Tá? Nós temos várias plataformas hoje em construção, tá? Atualmente 4 na China, 4 no Brasil, tá? Que são plataformas próprias Petrobras, que vão ser operadas por empregados Petrobras, não é contratado, não é afretado, e sim unidades próprias. Nós estamos com uma lá sendo construída lá em São José do Norte, em frente à cidade de Rio Grande. Tá? Temos outra aqui em Paranaguá, no Pontal do Paranaguá. Temos outra aqui em Angra dos Seis e temos uma outra lá na Jurong, em Aracruz, no Espírito Santo, sendo construída. São 4 unidades no Brasil e temos 4 unidades também que estão em construção na China, tá? 2 em Dalian, 2 em Qingdao, tá? Que estão também em fase bastante adiantada. Tá? No ano que vem, em 2018, nós devemos estar recebendo em torno de 5 unidades, talvez 6, porque uma delas, que está em 2017, houve um pequeno atraso, a gente vai acabar chegando em 2018, tá? O início da operação.
São um atraso decorrente a processo de construção, perfeitamente natural, considerando que são obras gigantescas essas unidades. Tá? Isso aqui são os gasodutos do pré-sal, né? Aquele tracejado em verde é o gasoduto Rota 3, que deve estar entrando em operação em 2020. A parte de águas profundas ela já está praticamente completa, ela vai começar no ano que vem, início do ano que vem, fazer alguns trabalhos de comissionamento, e a gente vai tentar fazer um loop para aumentar a capacidade da Rota 2. Hoje a Rota 2 está com a capacidade de 16 milhões, e vamos tentar aumentar essa capacidade dele para alguma coisa em torno de 20 milhões. O que está em laranja é a Rota 1, tá? A branca lá é de Merluza, e essa verde é a Rota 3, né, que está em construção, tá? Que vai entrar lá em Comperj, lá vai entrar por Maricá e vai entrar em Comperj. E temos aí a Rota 4, né, que foi anunciada aí por entidades privadas, né? Não sei como é que está o trabalho, não tenho tido a oportunidade de acompanhar muito, né? Mas que seria a ideia de ter uma Rota 4 aqui mais para a região sul, né? Ainda não definido bem o traçado, com a ideia de que entrasse via a Bahia lá de São Vicente e entrasse via Bahia, para não ter que subir em locais de beira de praia, né? E subiria mais para dentro da Bahia. Eu acho que é um projeto bastante interessante e eu acho bastante viável também, considerando a quantidade de gás que nós vamos ter mais à frente aí, quando tiver em operação outros campos aí já descobertos, como Carcará, né? Carcará, todos vocês sabem, é um campo que foi descoberto pela Petrobras, e a Petrobras, em função dessa situação que nós encontramos em termos de endividamento, resolveu fazer algum desinvestimento. E um dos desinvestimentos que foi feito foi Carcará, foi feito para a Statoil, né? E esse campo, basicamente, está toda ela dentro do estado de São Paulo, tá? E agora a operadora é a Statoil, né? Que eu acho que ela está pensando em como é que vai colocar em produção e também como é que vai escoar o gás dessa unidade. Tá? Merluza também, vocês devem ter tomado conhecimento, é uma plataforma bastante antiga, né, nossa. Nós estamos também em processo de desinvestimento, tá? Mas parece que tem bastante empresas interessadas, então é importante que esse processo, né, de investimento que a Petrobras faz, acaba que atrai outros players no mercado. Isso é bom para o mercado, acho que isso é bom para o mercado. Não significa que uma plataforma, o fato de deixar de ser da Petrobras, vai deixar de operar ou deixar de produzir, né? E sim, talvez uma empresa de menor porte, ela tenha uma condição de custo mais fácil, mais simplificado, e possa operar mais tempo com uma plataforma como a Merluza, que é uma plataforma antiga. Se for pela Petrobras, talvez a gente teria que desativar ela em 2022 ou 2023, mas quando você faz um desinvestimento e uma empresa menor, de repente, adquire, ela tem uma condição mais fácil de trabalhar com relação, não ter aquela estrutura maior de uma empresa grande, né? E, de repente, ela consegue estender mais a produção dessa unidade, ou vir com novas ideias, e isso é bom para o mercado. Tá, ok? Bom, basicamente era isso que eu tinha para apresentar. Tá? Nós estamos, como falei, nós estamos recebendo mais 8 unidades aí até 2019 e 2020. Cada unidade dessa que está para chegar, ela tem a capacidade de produzir em torno de 150 mil barris dia de petróleo, de óleo, e com uma capacidade de gás da ordem de 3, 4 milhões de metros cúbicos dia de gás, algumas um pouquinho maior, mas em média em torno de 3 a 4 milhões de metros cúbicos dia de gás. Tá? Para nós, o gás hoje já está restrito, quer dizer, nós não estamos podendo entregar mais gás por falta de infraestrutura. Né? Então, se por acaso uma Rota 4 saia do papel e torne-se um projeto, eu acho que seria bem-vindo também para a Petrobras. Tá? Então, essa, digamos, seria a informação, e eu estou à disposição dos senhores e senhoras. Obrigado. Ok, obrigado, Oswaldo.
Então, passo agora a palavra para o Rodrigo. Então, em termos de apresentação, acho que a Petrobras, o que nós tínhamos... Tá, agora... Em termos de apresentação, o que nós tínhamos preparado eram essas informações que o Kawakami aqui disponibilizou, e nós ficamos aqui à disposição para tirar dúvidas, perguntas e outros esclarecimentos que se façam necessário. Ok. Antes eu quero anunciar a presença do prefeito de Apiaí. Obrigado, prefeito. Prefeito Luciano Polazek Neto. Antes, porém, Oswaldo, eu perguntaria, é possível disponibilizar essa apresentação para os membros da frente depois? Sim, é possível. Eu Possível? peço depois para o pessoal de comunicação. Não, é só mandar deixar PDF conosco aqui. também, tá? É só deixar conosco que nós enviamos a todos via e-mail aqui. Deixa com a doutora Alice, tá? Bom, gente, quem quiser fazer uso da palavra, por favor, se manifeste. Alguma pergunta, algum questionamento? Eu pediria para se identificar e falar de onde é, por favor. Meu nome é Rezende, eu sou da Prefeitura de Santos, sou subsecretário de Portos, Indústria e Comércio. Então, pergunta para o Kawakami, toda a apresentação que foi feita, a gente tem visto que tem tido evolução. Pelos gráficos, a gente nota que em 4 anos a produção da Bacia de Santos ficou bem significativo. Pelos dados que a gente já recebeu da Secretaria de Energia, aqui a gente está vendo que São Paulo já está assumindo a 2ª posição no Brasil em termos de produção de petróleo e gás, né? E a gente não tem, até agora, na Baixada Santista, ou no estado de São Paulo, aquelas bases de pesquisa. Então, tem o CTBS. Eu queria ouvir assim, mais da Petrobras, né? Qual que seria a importância do centro tecnológico para a gente ter no estado de São Paulo e quais seriam as funções que a gente deveria primar para desenvolver nessa área? Ok, Rezende, obrigado pela pergunta. Como você sabe, a Petrobras já desde 2011, 12 mais ou menos, tem trabalhado com 3 universidades estaduais aqui do estado de São Paulo, né, que é a USP, Unicamp e a Unesp, para a instalação de um centro de tecnologia da Baixada Santista. A ideia desse centro não é simplesmente replicar um centro tecnológico que é modelo a nível mundial, que é o nosso CEMPS, que está localizado na Ilha do Governador, Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro, onde se tem pesquisas voltadas, né, para petróleo em geral, para pesquisa geral. O nosso centro tecnológico a gente está trabalhando de tal forma que seja um centro tecnológico voltado para a atividade nossa operacional do pré-sal. Tá? Esse processo bastante demorado, devido à necessidade de composição dessas 3 universidades, e envolvimento da Petrobras, da ANP e, se possível, de outras operadoras também, mas está num processo de andamento e, com certeza, uma vez criado esse centro tecnológico, vai ser um polo tecnológico aí de óleo e gás no Brasil. Tá? Mais alguém? Por favor. Eu pediria que usasse o microfone aí, para poder gravar isso. Oi, boa tarde. Parabéns pela apresentação, gostei muito. Basicamente, seu nome? Carlos Zanardo, da Comgás. Basicamente, o que a gente viu aqui está meio que olhando para o que já existe, né? Os campos que foram mostrados, as plataformas já estão todas compradas. E a gente está tendo esse ano uma retomada dos leilões da ANP, e agora, no dia 27 de outubro, haverá a rodada 2 e rodada 3 do pré-sal. Eu queria fazer 2 perguntas, né? Como que vocês veem o pré-sal não em 2021, mas em 2025 ou 2030? E a segunda questão é relacionada à qualidade do gás, né? A gente sabe, por exemplo, que Libra é um campo bastante promissor, bastante grande, mas a qualidade do gás não é adequada. Se há algum plano para o aproveitamento disso ou não? Bom, com relação às perspectivas, né, 2025, 2030, com relação aos blocos futuros que a ANP está leiloando, eu não tenho como dizer, porque ainda não são nossos, né? O que se tem, por exemplo, é uma negociação da seção onerosa que está acontecendo hoje
juntamente ao governo, a ANP, né? Mas se a gente pensar com as unidades que estão chegando aí, em 2021, a gente vai estar só aqui na região da Bacia de Santos, estará produzindo alguma coisa em torno de 2 milhões de barris por dia. Tá? E a gente sabe que na indústria do petróleo, tá, os campos, ela tem uma perda, né, em função da redução da sua pressão de formação, ela tem uma perda em termos de produção da ordem de 10%, assim, é um número mundial, né? Se a gente pensar que, se você está produzindo 2 milhões, a cada ano eu poderia estar perdendo 200 mil barris se eu não fizer nada. Então, eu teria que estar colocando pelo menos uma plataforma e pouca por ano a mais adicional para tentar manter, né? E quando a gente vê aquele plano para crescimento, né, a Petrobras deve chegar num certo crescimento e tentar manter pelo menos aquele crescimento ou aquele nível de produção, significa que ainda entre 2021, que ainda não está no nosso horizonte, até 2030, nós teremos que ter muito mais plataforma. E se a gente considerar que a gente tem ainda Libra, que ainda nesse plano de 17-21 não está todo o seu potencial, a própria seção onerosa, ou o que a gente está tentando negociar também, que é o excedente da seção onerosa, né? Então teria muito mais plataformas ao longo de mais 9 anos até 2030. Tá? Praticamente eu acho que a gente vai no mínimo dobrar o número de plataformas que a gente vai ter até 2021. Tá? Qualidade do gás. A qualidade do gás. A qualidade do gás, né, o gás se encontra, no nosso caso, é basicamente gás associado. É diferente de um campo que só tem gás. Mexilhão, por exemplo, é um campo de gás. Né? Merluz é um campo de gás. Né? Ele tem, mesmo um campo de gás, ele tem associado uma parte líquida também. No caso de Mexilhão, no caso de Merluz, o gás, ele, digamos, como é um campo de gás, o gás já é praticamente quase sem necessidade de nenhum tratamento para você poder vender para o mercado. O gás associado, você tem que separar o petróleo do gás, né, e você separa o gás. Junto com o petróleo em si, com óleo tal, você tem alguns contaminantes. Né? No caso do gás, o maior contaminante é o CO2, que nos prejudica. Né? Então, você tem que separar o gás. A questão para entrega do mercado, no máximo, você pode entregar com 3%, se me engano, de CO2 para o mercado. Tá? Então, é uma questão de você utilizar tecnologia para separar o gás. No nosso caso, Libra, com certeza, no futuro vai acontecer isso. Você separa o gás, aí do gás você separa o CO2 e aí você coloca o gás para o mercado. Então, não existe, digamos, não, esse gás é impossível ser vendido. Mesmo o gás, por exemplo, que venha contaminado com H2S. Né? Você tem hoje mecanismo de você extrair o H2S e entregar um gás limpo para o mercado. Tá? E esse H2S extraído, você vai extrair na forma de enxofre, alguma coisa desse tipo. Então, essa é uma questão de utilização de tecnologia. Tá? Naturalmente, a Petrobras teria duas opções. Uma é você fazer o tratamento na plataforma, né? Ou você faz um gasoduto de escoamento, né, e você pode tratar, de repente, na estação de tratamento do gás natural, na unidade de processamento de gás natural. Então, você teria essas duas opções. É uma questão de análise econômica, qual que sairia mais barato, fazer um gasoduto que suporta todos esses contaminantes. A gente sabe que o CO2 misturado com água, ela vira realmente um ácido muito corrosivo, não é muito bom. Então, tem todo esse aspecto. Né? E o outro aspecto também é a água, né? Você retirar a umidade do gás, né? E como a gente sabe as condições de gás que você tem que entregar, e dependendo do campo que você produz, o gás é diferente, é só uma questão de você adequar a plataforma e fazer o tratamento adequado.
Por isso é muito importante a gente ter as informações mais exatas de cada campo. Libra, nesse momento, como a gente não tem uma produção ainda bem definida, nessa fase agora vamos estar injetando. Mas no futuro, quem sabe, a gente poderá estar vendendo mesmo gás de Libra. Okay? Henrique. Boa tarde. Cumprimentar também, parabenizando aqui a sua apresentação. E na linha do questionamento do secretário aqui de Santos, que perguntou sobre o centro de pesquisa, eu tenho curiosidade em saber se a Petrobras tem planos de fazer uma base de operação, porque pelo que a gente vê ali no mapa, a distância da bacia de Santos, ela é assim, meio curva. Então, a distância do Rio de Janeiro para as principais plataformas ou de Santos acaba sendo equivalente. Tem plano da Petrobras fazer alguma base de operação de apoio logístico às plataformas da Bacia de Santos? Neste momento, não. Gostaria de fazer uma pequena correção. Na realidade, se a gente plotasse, poderia, como engenheiro, uma média gravitacional, digamos, do campo de Lula, por exemplo, ela está mais perto, o local mais perto da costa seria Cabo Frio. Tá? E, por exemplo, Santos estaria bem mais distante, algo como 60, 70 quilômetros mais distante que o Rio de Janeiro, por exemplo. Tá? Então, atualmente, todo o nosso apoio, digamos, logístico para o pré-sal tem sido feito via Rio de Janeiro. Tá? Nesse momento, a gente não tem nenhuma intenção de criar uma logística aqui na região. Basicamente porque, com a queda de investimento que ocorreu nesses últimos anos, em função de uma série de coisas também, mas principalmente em função da queda de preço do petróleo, as nossas atividades, não digo de produção, a produção a gente está crescendo, mas as atividades que demandam muita logística ainda durante a fase de construção e perfuração dos poços, houve uma queda significativa no número de plataformas de perfuração. Então, o que nós temos hoje contratado em termos de base logística nos atende aí para os próximos anos aí suficientemente. Então, nesse momento, a gente não tem intenção de criar nenhuma nova base logística nesse momento. Tá? Agora, diferente também, quer dizer, do passado, onde a Petrobras investia em infraestrutura, tá? Hoje, até por uma questão de concentração ou direcionamento dos recursos de investimento da Petrobras, nós temos investido basicamente em exploração e produção, mas não em atividade de infraestrutura. A atividade de infraestrutura, a gente acha que as empresas privadas hoje no Brasil ou no exterior têm condição de vir aqui investir num porto e oferecer esse serviço para a Petrobras. Pois não. Boa tarde a todos. Meu nome é Marcos Escomparim e eu trabalho numa empresa chamada Cata. Nós trabalhamos com inspeção de veículos movidos a gás natural veicular e certificação de componentes para o consumo desse produto. Parabéns pela apresentação. As notícias são boas. Temos aí um cenário de exploração de gás positivo e crescente. Dentro disso, há alguma política da Petrobras, ou o senhor conhece alguma política para que isso seja divulgado e incentive o consumo desse gás, uma vez que nós teremos ele aí de forma crescente? Obrigado pela pergunta, né? E aí eu acho que eu vou responder da seguinte forma. A gente vê perspectivas crescentes de produção, o Kawakami aqui apresentou e compartilhou com a gente, né? E se a gente pegar e der uma ampliada nesse volume de oferta de gás nacional, com todo esse crescimento extremamente benéfico que teve a oferta do pré-sal, né, que no ano passado quase que incorporou mais 10 milhões, a gente tem hoje um total de oferta nacional na casa de 53 milhões de metros cúbicos dia. E o mercado brasileiro hoje está entre 100 e 105 milhões de metros cúbicos dia. Então, o balanço brasileiro é um balanço importador. E importador
numa visão marginal de GNL. Então, se a gente tomar como base o dia de hoje, o mercado está em cerca de 90 milhões. Né? Então, todos estão acompanhando a crise, um pouco da crise hidrológica, né? E nós estamos aí com um mercado térmico muito elevado. Então, quando o mercado está com 90 milhões, a gente está fechando o balanço com 10 milhões de regasificação de GNL. Então, a política que a Petrobras utiliza na precificação e, por consequente, no atendimento ao mercado, é justamente um mix dessa composição de suprimentos, onde você tem parte da oferta sendo atendida por gás nacional, parte por gás boliviano e parte por GNL. Todo esse blend, né, de oferta, isso vai estar lastreando a nossa precificação, que vai acompanhar a tendência dessas paridades de exportação. E isso, por consequente, tem, então, reflexo na demanda. Então, hoje, a gente vê, dentro em termos de competitividade do gás, já uma substituição muito grande do que é óleo combustível. Então, a gente acha que já chegamos num nível de maturação muito grande com relação a esse patamar de substituição. Estamos aí na quarta posição, né, perdendo aí para a parte de biomassa e carvão, que efetivamente não tem como competir, a gente está falando aí de metade do preço. E, no caso de biomassa, a gente vê não uma competição direta em preço, porque também aí daí a gente tem um gap de quase 40%, 50%, mas sim uma complementariedade. Né? Então, um bom exemplo disso é justamente ali a parte da gás brasiliano, né? Onde vem vindo com essa complementariedade, com térmicas ali voltadas com o componente de vinhaça e na entre-safra sendo complementado pelo gás. Né? Então, esse é o espaço que a gente observa quando a gente olha esse mercado não térmico, e quando a gente olha o mercado térmico, sim, a gente vê um espaço de um crescimento bastante expressivo ainda da demanda, né? Um potencial quase de duplicar esse mercado que hoje está nesse patamar que eu mencionei. Mais alguém, gente? Pois não. Né? Comparando com o Campos, que teve uma exportação, ou tem uma exportação de 65% do gás que é produzido, a bacia de Santos, principalmente o pré-sal, é muito menor ainda, acho que tem uma deficiência de infraestrutura que tem que ser coberta, mas supondo que não haja deficiência de infraestrutura, muito pelo aspecto de exploração mesmo do petróleo, seria possível exportar este patamar de gás do que é produzido, ou é totalmente inadequado devido às condições geológicas do pré-sal? Exportar 65% do gás que é produzido. Exportar, você diz, para fora do país? Não, para fora do campo. Hoje, você reinjeta a maioria ou utiliza nas próprias plataformas. Né? Sim. Na bacia de Campos, 65% do que é produzido vem para a terra e é utilizado. Na bacia de Santos, no pré-sal, a porção que é exportada para uso é bem menor do que os 65%. A minha pergunta é, não havendo indisponibilidade de infraestrutura, poderia-se chegar a esses patamares no pré-sal ou não? Aí já falo pelo aspecto geológico. Né? Não, com certeza. Hoje, como eu coloquei, nós temos disponibilidade de 40 milhões para ser colocado no mercado. Tem 10 milhões aí que não estamos colocando no mercado por falta de infraestrutura. Tá? Quando a Rota 3 ficar pronta com a capacidade de mais 18 milhões, né, a gente vai ter esses 10 milhões aí sendo exportado e mais uns 8 milhões aí que a gente, até ficar pronta, a gente vai estar com outras unidades aí com a capacidade de exportação também de gás. Tá? Então, basicamente, é a infraestrutura. O que acontece é que escoamento de gás, né, pipeline, é uma obra de infraestrutura. Tá? E muitas vezes, como é feito por empresa, tá? A empresa quer ter certeza que eu tenho gás para exportar e tenho um mercado que vai comprar. Né? Então, o que acontece é que a exploração, a busca por campos, né, ela demora. Ela descobre, vai, colocamos em produção tal, e o processo decisório de construção de um pipeline é muito demorado. Tá? Se fosse, digamos, uma entidade
entidade, não digo a entidade, um papel do governo mesmo, criar uma infraestrutura, talvez já teria feito a infraestrutura como uma estrada, né? Você nunca espera passar aquela estrada boa, tal, de tal forma que atenda, tenha desde o começo a sua capacidade imediata ocupada, não é isso, né? Quer dizer, o gasoduto também deveria ser calculado dessa forma, deveria ser pensado em investimento dessa forma, só que quando você pensa em empresa, ela é mais conservadora, né? Então, você quer esperar ter todo o gás disponível para construir a infraestrutura e aí ter o mercado também. Então, sempre nós vamos ter, no processo normal, nesse processo, é que sempre vamos ter mais gás disponível do que realmente ofertado para o mercado, porque o custo do investimento de um gasoduto, né, que seja 400, 500 quilômetros, é muito elevado, né? Então, para você ter certeza que aquele gasoduto lá de escoamento vai pagar realmente o gás, e o gás, infelizmente, se a gente analisar em termos de valor energético, tá, ele tem um preço bem inferior ao petróleo, tá? O valor energético do gás, se você fosse queimar o óleo e queimar o gás é muito mais barato do que o petróleo, tá? Então, diferente do petróleo, onde você pode, de repente, arriscar um pouco mais, o gás você tem que estar lá contadinho, né? E qualquer variação no Brasil, alguns centavos no gás, afeta todo um escoamento. E no nosso caso, a gente, como não é um campo de gás, se eu tivesse descoberto um campo gigante, né, falar assim, ó, eu tenho capacidade de fazer uma liquefação aqui, por exemplo, para poder até exportar, talvez seria mais rápido o processo. Mas eu não tenho essa descoberta de um campo gigante de gás. O que eu tenho descoberto é campo de óleo, no qual, associado, nós temos gás, tá? Então, o gás passa a ser alguma coisa adicional ao processo, né? E aí ele é mais demorado. Então, se hoje eu tivesse um gasoduto aí, de alguma empresa privada tivesse construído um gasoduto aí, eu teria 10 milhões para colocar nesse gasoduto, tá? E do jeito que está, nós vamos estar sempre com a disponibilidade maior de gás do que o mercado, digamos, consome. Tá? Mais alguém? Bom, eu só queria fazer aqui uma observação, Oswaldo. Antes de mais nada, parabenizá-lo pela apresentação. Eu quero agradecer ao Walter pela ideia de ter nos trazido aqui, ter trazido a sugestão de trazê-los aqui para esse encontro. Isso mostra que realmente os números apresentados nos dão assim uma perspectiva boa. Temos que reconhecer a capacidade técnica de vocês, funcionários da Petrobras, essa empresa nacional que nós tanto nos orgulhamos. Aqui não é demagogia nenhuma, mas é a pura realidade. Lamentavelmente, tivemos episódios que contribuíram para que houvesse um atraso em todo investimento. Não vamos aqui discutir, mas nós temos que aqui olhar para frente, né? E nós acreditamos muito na capacidade de cada um de vocês. Nós depositamos toda a confiança em vocês para que realmente a gente recupere esse atraso que nós tivemos. E a pergunta que não quer calar é o seguinte: diante de todos esses números que vocês apresentaram e que possivelmente vocês têm, quando, afinal, o Brasil será autossuficiente na produção de gás? Atualmente, a gente enxerga um balanço importador, né? Tanto no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. Para a gente modificar essa nossa posição, de fato, a gente precisa aguardar como é que vai se dar esses resultados exploratórios desses novos bids, dessas novas fronteiras, mas com o conhecimento que nós temos, com base nas informações dos campos já descobertos, a gente hoje enxerga ainda um balanço importador.
No óleo, nós já somos exportadores, Uhum. tá? Mas no gás ainda é importador. Não temos campos gigantes de gás, né? Na verdade é isso. Os reservatórios que a gente tem é mais, no caso pré-sal, é mais para óleo e nem tanto para gás. O gás está misturado, mas não é um campo só de gás. Mexilhão é um campo de gás, tá? Mas ele não é um campo... É grande o campo, né? Mas não é um campo gigante ainda, né? Então, a gente não tem um campo gigante de gás, né? Como a gente tem lá no Oriente ou mesmo no Sudeste Asiático. A gente não tem um campo gigante de gás que justifique hoje, vamos instalar uma unidade flutuante de liquefação de gás. A gente não tem, infelizmente, ainda a gente não tem essa condição. Bom, esperamos que esse quadro mude, né? Mas tudo bem. Gente, eu acho que foi bastante importante a presença dos nossos amigos aqui da Petrobras, do Oswaldo Kawakami, do Rodrigo Costa, do Marco Antônio Guerra, do Sérgio Pereira dos Santos, Rodrigo, Julas. Eu quero aqui, em nome da Frente Parlamentar, agradecer a disposição, a disponibilidade de vocês estarem aqui conosco. E, oportunamente, nós voltaremos a conversar. Obrigado, Ótimo. viu? Obrigado aí pelo convite, obrigado aí pela presença. Mas pode permanecer aqui enquanto a gente não encerra. Só gostaria de falar, Rodrigo, você disponibilizar a apresentação aqui para a doutora Alice, para que a gente possa encaminhar via e-mail para cada um dos senhores, tá? Bom, dando sequência aqui à nossa reunião, eu gostaria de perguntar o seguinte: alguma sugestão de tema para novembro? Senão, nós encerraríamos o nosso ano nessa quarta reunião, nos concentraríamos na elaboração do nosso relatório e retomaríamos a nossa frente em março, quando inicia mais um ano legislativo. Se os senhores concordarem, mas nada impede de nos mantermos contato aí, certo? Marcelo Napolitano, da Gás Natural Fenosa. Estava conversando aqui com o Piazza. Temas, nós temos muitos aqui, né? Sei. Nós tínhamos até conversado sobre a questão de fazer sistemas locais, pensando em GNC estruturante, pensando em coisa mais estruturada. Esse é um tema bastante interessante, mas podemos, aí como fica a cargo do senhor, se podemos retomar em março. Eu gostaria de que a gente concentrasse agora na audiência que nós solicitamos ao secretário da Fazenda com relação à possibilidade daquela política de incentivo ao gás natural veicular. Eu acho que isso é um ponto importantíssimo para o nosso trabalho. Eu acho que, se a gente conseguir essa audiência e ter dele uma perspectiva, né, dessa possibilidade, a gente concluiria o nosso relatório não com chave de ouro, mas com chave de prata. Não é? Certo? E depois nós retornamos. Vocês concordam? Então, essa audiência nós estamos cobrando, viu, Zé? Estamos cobrando e vamos continuar cobrando. Não é fácil, não, viu? Tá? Mas, com certeza, eu acho que acredito em meados de outubro, começo de novembro, ele nos atenderá. Afinal de contas, tem que atender mesmo, pode dizer não, mas tem que atender, certo? Bom, gente, então, assim que nós marcarmos a audiência com o secretário, nós avisaremos por e-mail e criaremos uma comissão não numerosa, porque senão fica ruim para conversar, mas aí pelo menos um ou dois representantes de cada concessionária seria interessante para que a gente fosse lá. Tá bom? Então, nada mais havendo, declaro encerrada a sessão, agradecendo a presença de todos os senhores. Tá? Muito obrigado. Obrigado, Oswaldo, mais uma vez. Tá? Parabéns aí, viu? Obrigado. Só por a assinatura do Piazza. Piazza, isso.